may be seated. Thank you. Viewers all over the Espectadores de todo mundo, eu sei que você está festejando assim. Não há nada que alguém possa fazer. That is your belief. Essa é a sua habilidade. Your belief is solid. Sua fé é sólida, I say your belief is porque você solid está agindo because you are, de acordo you are acting com o que Deus on what God has spoken. tem falado. There are some people Tem algumas here pessoas that aqui why many are que doing quando fazemos assim, ficam... Why? Por quê? Because they are Porque eles trying to estão act tentando on agir de what God acordo has com o not que spoken. Deus não falou. And when you E are quando trying você to tenta act agir on de what acordo God com o que has Deus not não fala, spoken, você se força a acreditar you no que force Deus não yourself está to falando. believe on what God has not spoken. That is not Isso não é belief. acreditar. You are Você está dreaming. sonhando, You are agindo dreaming, na sua acting própria on your own imaginação. imagination. We need Nós to precisamos know God's conhecer will a vontade and de act Deus according. e agir de acordo com ela. If I allow Se eu you, conheço, you eu are estou ready. pronto. So I have Então, to eu quero te congratulate you parabenizar for se your você belief. crê. The word E o que é believe- crer? believe Crer is é simplesmente agir na direção do que acting Deus on te what falou. God has spoken. Simple. Simples. It Isso é makes muito simple. simples. Very, very Muito, muito. believe. Crer. What kind of Que tipo de belief are you crença eu estou dizendo? Many of us Muitos de nós actually hoje spend 2 to 3 realmente days viajou até aqui com uma pergunta na connecting the cabeça. fly. You know, from one Eu sei country que to isso é another, muito you know, difícil, it's muitas difficult vezes nowadays, barulhento. noisy. When you Quando fly voar from de um one país country para o to outro, another, então, stopover. You may spend 3 days in- hoje você gasta com isso. So we have many Mas hoje people temos like muitas that. pessoas como você. You have paid some price. Nós não temos um preço para o prêmio. Eu digo que há um preço para o prêmio. God is Deus aware. está aqui. I can hear you. Eu posso te ouvir? I can Posso hear te ouvir? you. Yes. Sim. So you are Atualmente actually aqui, here because you por que believe você crê? God has Deus promised. promete a você. If your father Se seu pai promised promete to give lhe you dar something, algo, and you e você base your acredita belief on nisso, that essa belief fé is é solid. sólida. I'm not talking Eu não of estou your father falando do seu pai terreno. talking of God. Estou falando de Deus. If your Se father seu pai te promised prometeu lhe dar algo, you something, and you now e base você your baseia a belief sua fé on nisso, that, this belief essa fé is é sólida. This is why we need to É por know isso que God's precisamos will conhecer a Deus and act e agir according. conforme Ele. We need to Precisamos know conhecer a God's promessa de promise Deus and e act agir de according acordo to com a His sua will. vontade. If you don't know Se você God's não conhece as promise, promessas de Deus, you want healing. você quer cura, Just come and say, God, heal e isso me, começa a heal vir me. em You mim, may have some em mim, problem. em mim, em mim, Because you need to know e existe algum problema. whether it is the will of God to heal Mas nós you at precisamos that saber moment se Deus or irá not, nos curar naquele momento ou não, before you open your mouth. antes mesmo de abrir sua boca. We know His Nós sabemos will a sua vontade before we pray. antes de orarmos. Are you with Você me? e eu, If you see any se você prayer vê that alguma oração que answer, responda, let there be light as deixe-me there's ser light. mais suave, The person know e isso é luz. God will bring light before He offers. Depende apenas que Deus saiba, e assim This actually trará affect our a luz antes da sua luta e faith. oração. Today you don't know whether you are a man of faith E isso atualmente afeta a nossa fé. Hoje nós não sabemos and you consider se é your um homem de relationship fé ou with não. God Você não sabe. according to the number of Você prayer. considera seu relacionamento com Deus de acordo com o número de orações que são respondidas. Se sua oração é respondida, você pensa: ah, Deus God me loves ama. everyone. Deus ama a todos. Hallelujah. Aleluia. So, Então, if your father se seu pai promised prometeu you alguma coisa something e sua base and you base é acreditar your belief nessa promessa, on that promise, this belief esta fé is é solid, sólida. which is different from Quando seu when pai your não te father prometeu algo, has not promised you. You are now forced você se força you force yourself to believe a acreditar that He will give you. que Ele vai te You are dar. not believing, Você não está but acreditando, dreaming.
mas sonhando, porque você crê em algo que não é fato. Vou dizer novamente, crer é uma questão difícil, porque acreditar está relacionado à sua salvação. Acreditar é fácil quando você sabe que tudo está agindo conforme o que Deus prometeu, conforme o que Deus disse. Nós devemos saber sua vontade. Isso é o que Deus diz, deixe-me entender o que Deus tem feito. Você entende o que eu estou falando? Ok. Se você entende o que Deus está fazendo na sua vida, então saia para fazer algo. Você deve conhecer a vontade de Deus sobre isso. E quando você conhece a vontade de Deus, você pode agir de acordo com a sua vontade antes mesmo de orar. Esse é porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus e agir de acordo com a sua vontade. Isso é profético para a sua vida. Pegue isso. Você não pode apenas basear a sua fé não apenas no que Deus disse. Você baseia a sua fé de acordo com o que você quer, o que você está procurando, o que você quer. Diga ao seu vizinho. Não é sobre o que Deus te disse ou o que Deus irá fazer. É por isso que a sua fé parece estar sonhando. Não é o que você sonhou, algo do tipo. Tem a ver com o que pode acontecer. E não pode ser a sua imaginação. Mas crer não é fato. Você está sonhando com a sua imaginação. E isso é o que depende de nós hoje. Se Deus não te prometeu algo, você está forçando para acreditar. O desejo de hoje é saber a vontade de Deus. E eu vou te alegrar com qualquer tipo de adoração que eu possa oferecer. Eu vou orar para saber a vontade de Deus. E é por isso que eu vou receber. Se você permitir receber essa oração, você não irá forçar o que acredita ou o que Deus diz. Se Deus não te prometeu, e você se forçar a acreditar, tal crença não é verdadeira. Você está sonhando baseado em sua imaginação. Isso é o que precisamos entender hoje. Tudo que Satanás tenta trazer para nos destruir é vantagem para nós. Se nos traz dor de cabeça, é uma oportunidade para orar mais. Se nos traz irritação, é uma oportunidade de se mover e ir. Aleluia, levante-se, levante-se. Obrigado, Deus. A maneira que Deus organizou esse ministério, e eu sei que pode ter sido muito difícil para você ter vindo até aqui. Toda noite às 9 da noite, eu vejo um filho de Deus ser liberto. E digo novamente, as promessas de Deus devem ser conhecidas antes de orarmos. Diga ao seu vizinho. Não estou escutando. Se não, você continuará decepcionado. Você não deve saber a diferença entre médico e quando você está forte. Se você conhece as promessas de Deus antes da sua oração, e se alguma coisa forte acontece, você chama isso de resposta de Deus.
A promessa de Deus significa a vontade de Deus. Na Bíblia, em qualquer lugar que você vê que as promessas de Deus significam sua vontade. E quando nós sabemos a vontade de Deus, nós agimos de acordo com a sua vontade. É por isso que dizemos, seja feita a vontade de Deus. Eu acho que esse é o problema que estamos passando. Simplesmente porque é o nosso campo de guerra. Não podemos defini-lo. Fé é uma confiança que surge do fato de que a outra parte é honesta, confiável, fidedigno. Não estamos procurando por uma grande fé, mas um grande Deus. Grande Deus. Quem é esse da outra parte? Quem é esse confiável nesse mundo? Quem é fidedigno? É aquele que não tem começo nem fim que se possa confiar. Fé é uma confiança que surge do fato de que a outra parte é honesta, confiável, fidedigna. Mas, onde o nosso problema se encontra? O mundo acredita, o mundo se encaixa. O mundo se encaixa e acredita. Esse é o único problema que algumas vezes nós temos. Há poder em nossa boca. A fé em nosso coração é liberada pela fé. Que haja luz. Para liberar esse poder. Eu preciso de fé para liberar isso. Fé é recurso celestial. Se você precisa de recursos celestiais, você precisa usar sua fé. Por exemplo, se você precisa comprar alguma coisa, você usa dólar. Se você precisa de nitrogênio ou qualquer outra coisa, você precisa de dinheiro para comprar. Você quer obter coisas celestiais como cura, libertação, todas as bênçãos de Deus, salvação, você precisa de fé para obtê-lo. Eles são seus recursos celestiais. A fé pode ser considerada como uma moeda celestial que compra recursos celestiais. Não é tudo que você pode comprar por $5. Já com $10, você pode encontrar muito mais coisa para comprar. Você não está apenas numa guerra no domingo. A fé é a moeda celestial. Diga a seu irmão. O que você é capaz de alcançar depende apenas da quantidade de moedas celestiais que você tem. Então, o que te torna capaz de receber os recursos celestiais depende da moeda celestial que você tem. Você não pode comprar mais do que você tem. A fé cresce enquanto continuarmos a ler, ouvir e obedecer. Ela cresce. Diga a seu irmão, permita que sua fé cresça. Não estou ouvindo. Para que você possa comprar maiores recursos celestiais.